Hoje de manhã falou-se em 12 arcanjos e uma pessoa está pedindo uma rápida informação para que ela possa orar e eventualmente fazer um trabalho interior. Os arcanjos representam a energia evolutiva da criação. A evolução angélica não é como a evolução humana. A evolução angélica tem a consciência de representar a energia evolutiva da criação. Por isso é que nessa hierarquia angélica, os que estão mais próximos de nós, que são os anjos guardiães, eles dentro da proposta para toda a hierarquia angélica, eles velam para que a evolução flua em nós. Agora, esta hierarquia angélica, em todos os seus níveis, ela é coligada profundamente com a energia evolutiva. Então, esta hierarquia se oferece para acompanhar os seres humanos, respeitando o livre-arbítrio de cada ser humano, porque eles não interferem nas nossas decisões nem na nossa vida, mas eles ficam ali guardando para fazerem tudo o que é possível para que a nossa evolução flua. Mas nós temos livre-arbítrio e podemos não nos valer desta ajuda que temos permanentemente. E outra pessoa pergunta se o anjo guardião é o mesmo através das nossas encarnações. O que nós sabemos de mais seguro a respeito desta evolução angélica é aquilo que os irmãos do cosmos, que os conhecem melhor do que nós, porque os irmãos do cosmos estão em níveis aonde eles têm os seus maiores expoentes. Os irmãos do cosmos nos dizem que sim, que nós temos um anjo para todas as nossas encarnações, toda a nossa vida. E a pessoa perguntou também se esse trabalho do anjo interrompe quando nós estamos desencarnados. Não. O anjo vive numa dimensão interna. Então, para um anjo, não há diferença se nós estamos encarnados ou desencarnados. Para nós isso é uma situação diferente porque nós estamos muito polarizados na matéria. Mas o anjo está aqui na matéria a serviço. A consciência dele está num outro nível, num outro plano. Então, tudo faz crer que nós temos anjos sim, mesmo quando estamos desencarnados. Agora, os anjos têm todo um processo de vida deles. E assim como nós pouco sentimos quando estamos encarnados, provavelmente também não sentimos quando estamos desencarnados. Mas ele está sempre a postos. E em algum nível nosso, num nível mais profundo, num nível mais puro nosso, pode até ser que a gente tenha algum encontro com ele quando desencarnado. Mas esse encontro certamente não será em nível mental e nem em nível astral, a não ser que haja uma grande necessidade disso. E assim como a gente não tem uma relação consciente com os nossos anjos guardiães enquanto estamos encarnados, podemos continuar assim, desencarnados, mas ele está sempre ali do lado. Agora, eu conheci alguém que tinha consciência da sua relação com o seu anjo. E ela me disse uma vez que nunca se separou dele, que nunca ela sentiu que ele estivesse ausente. Provavelmente ela estava se referindo também a quando ela estava desencarnada. Isto não exclui, não, que qualquer um de nós pode, a uma certa altura, desencarnar e lá, num plano elevado, encontrar o seu anjo e ter consciência disso.
Nós, quando falamos na evolução angélica, nós falamos nos anjos evolutivos. Não falamos naqueles anjos que se rebelaram contra a evolução como ela se apresentava. E uma pessoa quer saber o que sabemos sobre José, o pai de Jesus. Bom, sabe-se muito pouco de José, muito pouco mesmo. Agora, uma coisa que a gente sabe com toda certeza, que ele é Antuac, é o mesmo Antuac. E esta pessoa pergunta se Jesus teve outros irmãos. José não tinha a função de ser marido, ser pai. José estava ali com a função de amparar o processo. Então, aquele ser não estava ali como pai, como marido, como está escrito nas histórias. Aquele ser estava ali em companhia de Maria, com a função de ampará-la, com a função de preservá-la, com a função de defendê-la. E também com essa mesma função a partir do momento que Jesus surgiu no plano físico. Então, José não era um marido, nem um pai de família, nem um pai de Jesus, a rigor. Isto é tudo uma aparência, isto é tudo uma tarefa, é uma função. Ele estava ali para amparar a situação, ele estava ali para servir de guarda, servir de algo que garantisse que muitas coisas não acontecessem. Vocês tiveram a amostra, não? Quando mandaram matar todas as crianças, pensando que Jesus estava lá no meio. Então, ali, claro que José deve ter trabalhado um pouco. E para isso estava encarnado e na Terra, para poder cumprir a sua tarefa no plano físico também, corporalmente também. Então, se Jesus teve outros irmãos, eu nunca soube disso. Se teve, eu nunca soube. E os seres que nos ensinam certas coisas nunca disseram que Jesus teve outros irmãos. E uma pessoa está muito em pena porque ela não consegue se desvencilhar de seus pensamentos fixos e que querem mesmo controlar a sua mente e impedir que ela exerça a sua vontade, não de estar no caminho. Então, esses pensamentos não são você. Você não é nenhum pensamento. Esses pensamentos são elucubrações do seu cérebro, são reflexos da sua mente, mas não é. Nenhum pensamento somos nós. Os pensamentos são coisas que acontecem por causa das características da nossa constituição. Mas, por mais que esses pensamentos sejam fixos e maus, você não é esses pensamentos. Você precisa descobrir o que você é. Porque se você realmente se empenhar em descobrir o que você é e quem você é, esses pensamentos não vão mais ser alimentados por você. Porque cada vez que você se preocupa por ter maus pensamentos, quanto mais você sofre por isso, mais você dá alimento a eles. Compreende? O pensamento é uma coisa que se alimenta. Se você para de alimentá-los, vão se desfazendo ou vão mudando. Agora, não se pode fazer isso de uma hora para outra. O que nós podemos fazer para equilibrar os maus pensamentos, porque todo mundo tem. Quem tem mente, quem tem cérebro, tem maus pensamentos também. O que varia é a quantidade e a gravidade da maldade. Mas quem tem cérebro, quem tem mente, nesse estágio evolutivo em que nós estamos, um ou outro pensamento sempre existe. E nesses casos, a gente precisa observá-los e cada um que passar pela mente, você dizer, eu não quero isto, eu não quero, diga para você mesmo, eu não quero isto. Mas sem se preocupar, porque isto é uma coisa que emerge mesmo. Nós vivemos na lei da hereditariedade. Então, de repente, nós estamos herdando formas de pensar que nem são nossas, são dos nossos
antepassados, que ainda estão refletindo no nosso código genético, nas nossas células e tudo isso. Não se preocupe com isto. Você trate de não se preocupar. Cada vez que começa um mau pensamento, que você se dá conta, você mude o pensamento, saia daquilo, não o alimente, não prossiga. Na hora que você se dá conta que está com um mau pensamento, para, interrompe. E coloque ali um pensamento positivo. Agora, por que certas pessoas escrevem livros espirituais? Por que se grava coisas espirituais? Por que os verdadeiros artistas fazem música espiritual? Por quê? Justamente para você usar essas coisas todas para ocupar a sua mente, o seu cérebro e as suas células com outro pensamento, com outro tipo de pensamento. Então você pega um bom livro, um livro que sirva para você, enquanto você está lendo aquele livro, você pode ter muito poucos maus pensamentos. Então você tem que se trabalhar sem se preocupar muito, porque esse sistema está muito instalado no ser humano, está muito instalado. Então você precisa pacientemente ir substituindo um mau pensamento toda vez que ele aparecer. Ele surge e você o substitui por um bom. E assim você encontrará uma transformação nesse sentido, certamente. Encontrará uma transformação. Agora, precisa trabalhar para isso. Tem pessoas, por exemplo, que andam com pequenos livros, pequenininhos, daqueles bem mil de pensamento no bolso. Quando começa ali uma coisa, ele põe um bom pensamento lá dentro. Pronto, ele já não fez o que queria fazer com você. Porque você substituiu por outro. Vocês notaram, né, que a gente tem muitos livrinhos pequenininhos e que até uma regra de São Bento foi feita num livrinho deste tamanhinho. Para os monges de São Bento andarem com aquilo no bolso. A regra de São Bento é cheia de pensamentos evolutivos, que servem até hoje. Então eles pegam aquele livrinho e abrem assim, pronto, tem ali a regra de São Bento. E já o pensamento voou, foi embora. A gente precisa se trabalhar, a gente precisa se empenhar em fazer aquilo que quer fazer no plano evolutivo. Porque as forças contrárias são mesmo muito, muito insistentes. As forças contrárias são muito ativas, muito insistentes, e nós colaboramos com as forças contrárias por causa das nossas distrações. Vocês perceberam como nós somos distraídos, né? Somos muito distraídos. E somos tão distraídos que os maus pensamentos entram, vão, e a gente está tão distraído que nem está percebendo que eles estão ali. Então nós somos muito distraídos. E se nós formos um pouquinho mais atentos, esse trabalho vai ser muito mais forte, vai ser muito mais positivo. E uma pessoa quer saber como é que ela faz para saber o nome do seu anjo guardião. E ela quer saber também qual é o verdadeiro nome dela, o nome cósmico dela. Muriel, quando encarnou como Padre Pio, ele fez um discurso uma vez que ficou famoso. O tema desse discurso era: a curiosidade é a ruína da humanidade. Se você perguntasse para Muriel qual é seu nome cósmico e como é o nome de seu guardião, ele diria: a curiosidade é o maior inimigo da humanidade. Não esqueça disso. A curiosidade. Sim, porque isso é curiosidade. A gente vai saber o próprio nome se souber um dia, ou a gente vai saber o nome do próprio guardião é quando a gente estiver unido com essas coisas, mas unido mesmo. São muito raros os seres que sabem o nome do próprio guardião. Precisa estar muito unido com eles para isso. Não é assim só para saber que tem um guardião como é o nome. Porque esses nomes servem só para nós. Eles mesmos não têm muita ligação com isto não. Agora, esta mesma pessoa está perguntando o que significa uma visão que ela tem quando ora. Quando ora, ela vê um triângulo que fica girando. E esse triângulo tem um ponto no meio. Isto é uma
visão recorrente nela. Há pessoas que têm sonhos recorrentes. Há pessoas que têm sonhos que se repetem. E esses sonhos se repetem porque nós não estamos compreendendo o que eles querem dizer, então eles se repetem, até que a gente compreenda o que ele quer dizer. Isto para quem tem sonho recorrente. E o sonho nunca é igual, mas ele é recorrente porque ele é parecido, ele tem os mesmos assuntos, os mesmos elementos, e você percebe que é o mesmo sonho que está se repetindo. E isso muitas pessoas conhecem, até que ela realmente estude aquele sonho, até que ela preste atenção no sonho, até que ela descubra o que aquele sonho está querendo dizer para ela, ele fica se repetindo. Em geral, os sonhos recorrentes querem nos dar avisos, e nós não estamos percebendo ou não queremos perceber, porque receber um aviso em sonho e não cumprir não é muito bom, karmicamente. Então, há pessoas que não têm muito interesse não de ter aviso em sonho, porque fica na obrigação de seguir. E esse triângulo que gira, gira, gira e que é recorrente quando ela ora, cada lado desse triângulo quer dizer um nível da personalidade. O físico, o emocional e no mental. E esse ponto no meio quer dizer que esses níveis estão girando, girando, girando para se unirem. Eles querem se unir. E talvez você não esteja colaborando para ver esta união. Então eles estão girando na sua frente com um ponto no meio para que você os ajude a se unirem. Porque o nosso nível físico deve se unir ao nível astral e o nível astral deve se unir ao nível mental. Porque nós temos que ser um ser alinhado. E o seu ser está querendo alinhar os seus corpos, a ponto de te fazer ver esse triângulo girando na sua frente várias vezes, com o ponto no meio. O ponto significa o alinhamento entre eles. E você precisa colaborar com isto. Então preste atenção, principalmente para você ver bem o que está pensando e não deixar que os seus sentimentos sejam contrários às suas ideias positivas. E tome cuidado também para o seu corpo físico não fazer coisas que você não quer fazer e que você sente que não deve fazer, porque senão esse triângulo continua te atormentando, girando na sua frente, até você fazer o que você pensa, o que você sente e não deixar que esses três níveis se desunam. À medida que a gente vai aprendendo certas coisas, a gente deve providenciar para que os nossos sentimentos acompanhem aquilo. Não que a gente já aprendeu uma coisa com a mente, o sentimento faz outra coisa, o sentimento sente outra coisa, o físico faz uma terceira coisa. Tem pessoas, por exemplo, que mentalmente já compreenderam o que é comer carne de animais assassinados. Mas no plano astral eles têm um desejo de comer aquilo. E no plano físico ele fica em conflito. Porque eu tenho desejo de comer, o médico diz que eu preciso comer porque eu preciso de proteína animal. Então veja que desalinhamento que surge na pessoa. Porque o que ela quer é não comer. Mas o emocional tem desejo e o físico não tem o suficiente controle para realizar isto. Este é um caso de triângulo que pode estar girando na frente da pessoa e ela não percebe. E assim outros triângulos podem estar girando na nossa frente e a gente não perceber. Agora, quando a gente tem essa intenção de alinhar os corpos, quando nós temos essa intenção de ficar sentindo e fazendo o que nós pensamos, aí essas coisas podem vir em maior número para te orientar. Hoje nós somos uma raça mental. E como raça mental, podemos ter sonhos mentais como esse. Isso é um sonho mental. Num sonho mental, nós não fazemos essa novela que vivemos aqui na Terra, como fazemos nos sonhos astrais. Nos sonhos mentais, nós vemos uma figura, nós vemos um símbolo. E no mental nós vamos conseguindo compreender essas figuras, compreender estes símbolos, inclusive os símbolos geométricos. Porque o mental desenvolvido não fala com palavras. O mental fala com símbolos, o mental fala com figuras, o mental fala com ideias abstratas.
Então nós temos que definitivamente nos organizar. E isto vai ficando organizado é quando você tem uma boa ideia, então você deve ter um bom sentimento e não um sentimento contrário. Se aparece um sentimento contrário, você faz o sinal da cruz em cima dele que ele some. Põe o sentimento assim na sua frente, faz o sinal da cruz que ele some, desaparece. Nós temos que aprender a usar o sinal da cruz também. Sinal da cruz no sono funciona muito. E quando nós estamos já com as ideias, já com as visões, com os sonhos mentais, o sinal da cruz é uma ferramenta que nós temos que levar sempre conosco. Porque lá no sono aconteceu alguma coisa, faz o sinal da cruz e dissolve tudo, quando já somos mentais. E somos já uma raça mental. O que é que estamos esperando para agir como seres mentais e não como seres emotivos ou como seres instintivos? Os seres mentais já têm capacidade de transformar os seus sentimentos com a mente, com a ideia, com a força da decisão. E já temos capacidade para controlar o corpo físico também, em muitas coisas. No começo, em poucas coisas, mas depois, se a gente vai usando aquela capacidade, vai controlando, sim, vai controlando. O que significa ser multidimensional? Então, nós sabemos que existem planos de consciência e dimensões de consciência. Se nós ficarmos limitados às 3 dimensões, ao físico, ao astral e ao mental, nós ficamos nessa vida que levamos, tratando destas coisas. Agora, há outras dimensões, onde o nosso ser está também. Mas quando nós estamos com o tempo todo ocupado com essas 3 dimensões onde estamos, não temos tempo para frequentar as outras. Não temos estímulo para frequentar as outras. Porque estamos com o tempo todo ocupado com o físico, com o astral, emocional e com o mental pensante. Se você está ocupado só com isso, como é que você quer entrar numa outra dimensão? Os outros planos, estão muitos que estão além da mente. E em cada plano temos várias dimensões. Então, se você está sempre no plano físico, só atento ao plano físico, só tratando de plano físico, então você tem as dimensões inferiores do plano físico e tem as dimensões um pouquinho mais superiores do plano físico. Claro que se um arquiteto está construindo um templo, ele está num nível bastante superior da dimensão física. Mas se ele, como arquiteto, está construindo um cassino, ou um prostíbulo, ou uma bolsa de valores, aí ele está num nível muito inferior do plano físico. Então, depende de onde está a nossa consciência, em cada nível e em cada plano. Porque aí, se você vive numa certa dimensão, a lei evolutiva te leva para conhecer a outra dimensão, em seguida, sucessiva. Mas precisa que você dê tempo para isso. Precisa que você se disponha a não se ocupar só com aquilo que são as 3 dimensões, físico, emocional e mental, pensante, se ocupa com isso o dia inteiro. Como é que pode ver as outras dimensões? Como é que pode chegar nos outros planos? Isso é um trabalho nosso. E quando nós começamos a frequentar outros planos ou outras dimensões, continuamos a frequentar este aqui. Porque nós não podemos frequentar um plano e uma dimensão que não conhecemos. Mas depois de estarmos lá, podemos frequentar este aqui toda vez que precisar, porque isso você já conhece, você já sabe como se mover aqui. Então, você vai subindo de plano e vai ultrapassando dimensões que se você precisar voltar para alguma coisa, você volta. Não vai ter vontade, mas se precisa, volta. Então isso chama-se ser multidimensional. Vocês veem, por exemplo, Muriel. Muriel nos dá todas as instruções que pode, que estão dentro da lei. Não dá outras porque a gente não está aberto, não compreende. Mas tudo que ele pode, ele está dando. E nunca Muriel deixou de olhar para o nosso plano físico.
Nunca Muriel deixou de estar consciente do que se passa conosco aqui no plano físico. E está tratando a nossa mônada. Mas está consciente aqui onde estamos. Tenho certeza que ele está escutando tudo isso, está vendo o que vocês estão ouvindo, está trabalhando vocês, tenho certeza disso. Porque isso é um plano que ele conhece, que ele já viveu. Agora, se nós estamos aqui, quisermos estar lá onde ele está, não sei se é possível. Isso a gente tem que trabalhar um pouco. A gente tem que dar espaço dentro da gente para que isso comece a acontecer. Agora, se você só se ocupa de físico, de emocional astral e de mental, o que você quer? Não é multidimensional. E veja, Maindra, por exemplo, não que tem falado conosco, vocês viram. Maindra está na 7ª dimensão. O reino de Maindra, segundo o que ela disse, o reino de Maindra está na 7ª dimensão. E onde ela estava, lá no Morro do Cristal? Não era na 3ª? E devia estar ainda mais abaixo da 3ª. Porque se ela está tirando almas do purgatório, ela está abaixo da 3ª, hein? Então é isso, multidimensional. Uma pessoa está reconhecendo e se vê que esta pessoa já está desenvolvendo a consciência, pensando nos outros reinos. Diz, os animais evoluem como alma-grupo. Depois, eles começam a ter uma alma individual, com apoio do homem. E ela pergunta, o que será dos animais que não têm o apoio do homem e que demoram na alma-grupo e que não têm a mesma oportunidade de outros animais que com o nosso apoio, com a convivência conosco, vão criando uma alma própria, uma alma individualizada. Então, ela pergunta, e os animais selvagens? Então evoluem mais lentamente porque não tem o homem. Bom, o homem vai caçá-los, né? Vai tirar a pele das cobras. Então, os animais selvagens se privam desse contato com o homem. Às vezes é uma graça se privar, porque são caçados e esfolados. Então, neste caso, os animais selvagens, quando passarem para outro plano, para o plano astral, quando desencarnarem, vão ser diferentes dos outros que evoluíram? Sim, claro. No plano astral você encontra um homem selvagem e no mesmo plano astral, numa outra dimensão do plano astral, você encontra um homem evoluído, que ainda está lá no plano astral. No mesmo plano existem seres de diferentes graus evolutivos, porque estão todos frequentando, aprendendo aquele plano. Agora, nós vemos num plano aquilo que podemos ver e que queremos ver. Você pode estar no plano astral e só ver os horrores do plano astral. Você pode não ver uma forma astral de um anjo lá. Porque ele pode ter uma forma astral dentro do plano astral. E você pode não ver aquilo. Porque você está envolvido com as coisas do baixo astral. Não está envolvido com as coisas do alto astral, que são formas de seres. Os nossos instrutores ainda usam formas astrais para se comunicar conosco. Eles podem fazer um encontro consciente conosco, então eles usam uma forma astral deles para nos encontrar no plano astral e para a gente ter um encontro com eles. Está tendo um encontro com uma forma astral dele, que ele dispõe. Então, pode sim um animal selvagem estar no plano astral e um cão que você tem em casa, que você trata como gente, está no plano astral também. Mas eles estão em dimensões diferentes daquele plano. Não estão se encontrando lá. Porque cada plano tem 7 níveis. Cada nível tem 7 subníveis. Então um plano, o plano físico, o plano astral, o plano mental, tem 49 subníveis. Não tem como um animal inferior encontrar um animal que você criou e que ele está desenvolvendo. Não tem como. Porque o inferior não vê o outro. O inferior está num subnível que não vê o outro, que está num outro subnível, com outra energia.
Entre os animais também tem isso. Agora, enquanto o animal não tem alma, enquanto ele não tem aquela consciência de si, ele tem a alma grupo, que é a consciência dele. Ele está dentro de uma alma grupo que está conduzindo a sua evolução. Ele é conduzido pela alma grupo, diferente daqueles animais que você tem em casa que trata como gente. Aquilo já está fazendo um processo individual, independente da alma grupo. A alma grupo está com ele na sua consciência ainda, não? Porque ele ainda é um animal. Mas ele está desenvolvendo um processo já em si. Nós teríamos que ter mais interesse pelos reinos dos quais nós deveríamos cuidar, que são o reino animal, o vegetal e o mineral. E essa mesma pessoa está perguntando que lição espiritual se pode tirar do filme Aves Migratórias, que foi projetado aqui. Bem, ali você tem uma demonstração não de como elas vivem, de como elas são, de como elas caminham, não? Como elas se esforçam, não? Como elas empregam energia no seu caminho. Aquele filme, além disso tudo, tem um momento que é muito tocante, que ele nos pega assim e nos dá quase uma bofetada. Vocês devem se lembrar, não? Quando você já se habituou a ver aquelas aves livres indo, e quando você já se habituou a vê-las voar, tem um quadro que você ouve tac, 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 e elas foram abatidas pelos caçadores. Vocês se lembram disso, não? Aquilo é um ponto no filme que faz a gente dar uma volta na consciência. E de fato, depois daquela cena que a gente ouve as aves, que você estava acompanhando na viagem, serem baleadas, o jeito delas caírem, o jeito delas se darem conta e caírem, aquilo para nós é mais do que uma chamada de atenção, sabe? E para a gente se dar conta do que faz com esses reinos, do que faz. E o que nós fazemos com as árvores, ali não se falava de árvores, mas aquele autor podia fazer um filme sobre as árvores e nos mostrar quando é que nós fazemos o que fizemos ali com esses reinos. E vocês iam ficar pensativos, como devem ter ficado pensativos com aquilo. E é assim com o reino mineral também. No reino mineral, a água tem capacidades para nos ajudar e não pode nos ajudar, porque nós não temos um contato correto com a água. Então a água tem tudo para nos dar muito mais do que dá, mas nós não temos um contato correto com a água. Então, mesmo que você tome água, ela não vai fazer o efeito que poderia fazer, ela faz só em parte. Ela te mata a sede, ela te limpa, ela te purifica, ela te mantém lubrificado, tantas coisas que a gente sabe. Mas a água é muito mais do que isso, é muito mais. E nós deixamos o reino mineral frustrado porque não compreendemos o que são os minerais, não compreendemos o que é a água sequer. Na água pode estar refletidas coisas ocultas para nós. E que elas estão refletidas na água, e se nós aprendermos sermos irmãos da água, a gente vai ver estas coisas lá dentro dela que são ocultas e nela está viva e evidente. A água teria um serviço que prestar à humanidade que não pode prestar, porque nós somos bárbaros com respeito a ela. Bárbaros. E chegamos até a colocar cloro na água. E não adianta falar isto. Não adianta, até o final do ciclo, não adianta falar estas coisas. Porque nós não estamos abertos para isso. Nós não estamos abertos. Mas é bom falar porque fica uma semente lá no inconsciente. Fica uma semente. E quando nós tivermos de novo um contato com a água, essa semente de repente brota e você faz o que deve. E assim é com os outros reinos. Assim é com os outros reinos. Enfim, nós teríamos que virar uma chave em nós, porque estaria na hora de nós sermos um pouquinho mais interdimensionais e conhecermos mais por dentro as coisas e não só na aparência. Não conhecemos as coisas por dentro.
E esse filme, Aves Migratórias, nos abre algumas janelas, porque muitos de nós não tinham a menor notícia de como essas aves viviam. Aquilo nos dá uma série de impulsos, se nós o vimos bem. E ali são mostradas diferenças de temperamento entre uma ave e outra. Nos mostra como uma ave tem um temperamento diferente da outra. E nós notarmos o temperamento nas aves é muito mais simples para nós do que notar temperamento em pessoas. E a gente compreenderia um pouco mais os temperamentos dos seres humanos se compreendêssemos um pouco mais o temperamento entre as aves, que é muito mais simples de compreender do que entre duas pessoas. E aí, se nós começarmos a compreender o temperamento dos animais, então, aí sim podemos servir o reino animal. Que devíamos estar servindo esse reino, não comendo este reino, servindo esse reino. Bom, veja esta pessoa também que tem uma consciência já em funcionamento. Estou em dificuldade para discernir o que seria usufruir da energia do grupo em oração e o que seria estar orando em grupo sem estar usufruindo daquilo. Bom, quando nós oramos, mesmo que a gente não tenha a menor intenção de usufruir da oração, mesmo que a gente esteja orando para o planeta, orando entregando a Deus, orando sem pedir nada, mesmo que você não queira, a oração, que é algo muito misterioso para nós, e a oração, que é um instrumento evolutivo para nós, que nós não temos ideia, senão estaríamos orando o dia inteiro, não temos ideia de que instrumento evolutivo é aquilo. Então, mesmo que você não tenha a menor intenção, quando você ora, você está usufruindo da oração. A oração não deixa de fazer uma obra em você. Agora, claro, ela está perguntando: como é que eu faço para estar orando em grupo, com os meus irmãos orando em grupo, e não estar lá usufruindo daquilo? É só você estar lá sem pensar em você, estar lá para dar, estar lá para doar. E não fique controlando isso não, porque nenhum de nós tem capacidade para controlar a própria energia nesse campo da oração. Não tem capacidade para isso não. Você pode estar num grupo orando e ter a intenção de não estar sendo vampiro. Agora, aqueles que vão para os grupos de oração para vampirizar, que não é o caso dessa pessoa, vão para vampirizar, vão para vampirizar. Enquanto o grupo puder manter aquilo, enquanto o grupo tiver combustível, você vai vampirizando. Mas não é o mesmo trabalho isso. Isso não é o mesmo trabalho. O ideal, no nosso nível, o ideal seria você estar num grupo de oração para unir a sua energia com a daqueles todos em benefício de algo que seja realmente necessário, não você. Senão você está ali como as pessoas que vão para a igreja pedir graça, pedir favor para Deus. Você já viu? Pedir favor para Deus, pedir favor para um santo. Como se o santo não soubesse o que a gente precisa, vai lá pedir favor para ele. Esse é o nosso nível, de um modo geral. Então, se você está num grupo de oração, e se você não está lá para vampirizar, você está lá para servir, para se unir com os outros, para formar uma oração forte e doar esta oração, forte como ela é, doar. Se você está lá para isso, claro que você vai usufruir também, mesmo que não queira. Porque você se inseriu no nível evolutivo, no plano evolutivo, você está sendo evolutiva. Então a própria corrente evolutiva vai te levar. Não pode orar por causa de tudo isto, né? Mas é bom saber, porque aí a gente vai ficar mais maduro na oração. Então eu sei que a oração é muito misteriosa, eu sei que a oração pode tudo. A oração pode tudo. O que nós não podemos, ela pode. Nós que somos tão orgulhosos, não conseguimos sequer evitar um câncer. Uma oração pode.
De repente você ora e fica curado de um câncer. Isso existe. Isso existe. Então, nós teríamos que ficar maduros nesse campo. Maduros nesse campo. E não queira controlar a oração. Cada vez que você controla uma oração, você diz aquela oração vai para isso, eu vou controlar, depois quero ver que resultado deu. Você diminuiu a oração com isso tudo. Você diminuiu. Porque se você não estivesse controlando a oração, controlando o resultado da oração, ela faria muito mais. Porque ela sabe muito mais do que nós, aonde ela deve chegar e o que ela deve fazer. Então não se preocupe, você vai orar e doe a sua oração. E se você se sentir muito bem com aquilo, dê graças a Deus. Eu agradeço, estou me sentindo bem. Mas não foi essa a finalidade. Não foi para isso que você foi orar. Você foi orar para servir. E saiu servida. Nós sabemos que isso é assim. A oração é isso. A oração de verdade é isso. E ela diz que ela chegou aqui, entrou num desses grupos de oração, orou com eles, ficou preocupada porque pensou que estivesse usufruindo daquilo. E ela começou a se sentir leve, como ela nunca se sentiu na vida. Ela começou a se sentir leve. A oração fez nela o que ela precisava. Nós não precisamos lembrar a oração de nada, a menos que não tenhamos fé. Mas se você ora e se você tem fé, você não precisa pedir nada para a oração. A oração vai fazer aquilo que for mais necessário. Mas aí precisa fé, não? Aí precisa fé. Precisa fé porque não são todos que creem nessas coisas. Vocês ouviram Mahindra dizer que a gente não crê nela. Mahindra põe isso por escrito nas apostilas. Que nós não cremos nela. E que ela continua, deu a entender que faz mais ainda por aquele que não crê, porque são os que precisam mais. Enfim, nós teríamos que orar e amadurecer na nossa oração. E aí iríamos descobrindo muitas coisas que a oração pode mostrar. Agora, a oração pode mostrar também algo que você deva modificar. Aí é que o carro pega. Se de repente a oração te mostra claramente o que você deve fazer, e aí você diz, mas e isso, e aquilo, e fulano e beltrano? Mas aí precisa fé, não? Aí precisa fé. Veja, a propósito do que nós estamos fazendo com o reino mineral. Os cientistas descobriram que 25% da Terra do planeta está degradada. 25%. E que 8% está moderadamente degradado. Imagine. E outra parte ligeiramente degradada. Então veja o que nós estamos fazendo com a Terra, porque quem está degradando a Terra somos nós. E esses cientistas que deviam estar sendo inspirados por algum ser do outro mundo, nos avisa que se a Terra continua se degradando nesta proporção, que lá, numa certa altura, não vai haver possibilidade de alimentar a todos. Porque no ano tal que eles fizeram o cálculo com base nas pessoas que estão nascendo, porque o nascimento do ser humano está completamente descontrolado. Antigamente existia um plano de nascimentos, hoje não existe mais, porque quem quer nasce hoje, porque todo mundo faz de tudo, só não nasce quem não quer. Porque em qualquer canal você se enfia e nasce aqui de repente. Essa é a situação hoje. Esta é a situação hoje. E essa situação de hoje vai fazer que, dentro de algum tempo, a gente precise de 200 milhões de toneladas de carne para alimentar a humanidade. Sabe o que são 200 milhões de toneladas de carne? Será que a nossa mente não vê essas coisas? Não vê isso? 25% do planeta nós já degradamos o reino mineral ali. Está falando só da terra e não está falando da água. Porque não sei se eles têm meios de analisar como estão os mares. Não tem, porque tem lugares dos mares onde eles não chegam.
Então nem sabem. Mas se a Terra está nessas condições de degradação, onde vamos plantar daqui a pouco? Para alimentar todo este povo, que nem devia estar aqui. Devia estar aprendendo em escolas mais eficientes, talvez. São assuntos que, quando a gente está numa vigília, quando a gente está desperto para servir e para orar, precisamos ter consciência disto. Porque, karmicamente, não teríamos que estar corresponsáveis por uma degradação deste tipo ao planeta, à terra, à água, aos animais e aos seres humanos também. Porque não é que a gente faça coisas muito diferentes com os nossos irmãos humanos. Nós temos ciúmes, nós temos revolta, nós temos maus pensamentos com eles, nós temos inveja, nós temos ódio, temos crítica. Nós, quando olhamos, julgamos. Tudo isso nós estamos fazendo com o reino humano, na vida diária. Maindra disse o seguinte: que os nossos esforços são muito pequenos. Ela não disse com essa voz, não. Ela disse com voz de mãe. Ela se pôs mesmo com energia materna e falou: fazeis muito pequenos esforços. Muito pequenos. Esses os que se esforçam. Está falando conosco. Nós fazemos muito pequenos esforços. O que será que ela quer dizer com isso, não? Ela disse também que o mundo somos nós também que fazemos. Nós é que habitamos este mundo. O mundo é cruel e é infeliz. E ela está dizendo que a consciência maior, a hierarquia, os padres criadores, olham para nós e nos veem num mundo cruel e nós muito infelizes. E ela então começa daí por diante num texto nos atraindo para o mundo dela. Porque se isto é um mundo assim, cruel, e se nós somos infelizes e o mundo é infeliz, o que é que ela pode fazer? Nos chamar para o mundo dela. Então, todo o trabalho dela, que a gente conheça, feito aqui, não é um trabalho para nos prender neste mundo, não. Pelo contrário. Ela fala de todas as formas, venham comigo, venham para o meu reino. Ela está em função de nos convidar para ir para o reino dela. Conclusão que se tira é que aqui a coisa não vai ficar boa. E ela está querendo nos levar antes disso, porque sugeriu também isso. Depende de nós querermos. Forçar não pode. Depende de nós queremos. E depois nos convida muito para orar, porque ela sabe melhor do que nós que a oração é muito potente. E se a oração realmente se desencadeia, a oração te leva lá para onde ela está. A oração leva você para lá, para onde ela quer nos levar. Porque sabe em que estado está isto aqui. Bom, como hoje à noite ela vai aparecer em Aurora, segundo o que anunciou, e muitos foram para lá para isto, vamos fazer uma oração aqui junto com eles? Um momento, vamos? Frei Arthur, vamos fazer uma oração com Maindra? Uns minutos? Assim nos ofertamos para estarmos nos unindo a eles lá que estão orando, aguardando ela. Já estão lá aguardando. Então vamos orar junto com eles e eventualmente vamos estar gratos, não? Por estarmos com essa convivência, com uma consciência desse porte. Vamos estar primeiro orando junto com eles e orando com gratidão por tudo isso. Orando com gratidão e em companhia com eles.
Do ponto de vista físico, nós teríamos que nos transladar até a Aurora, até o Uruguai, para estarmos participando fisicamente da manifestação de Mahindra. Agora, do ponto de vista interno, não é necessário esse translado assim. Então, estando aqui, nesta coordenada física, não estamos num certo ponto do planeta, nós podemos nos coligar com o que está se passando em Aurora e vamos estar lá, unidos aos irmãos e ao que está se passando lá. Então, o trabalho se torna mais fortalecido, o canal aumenta, porque existem mais intenções, existem mais ofertas no sentido de permitirmos que o universo se aproxime de nós e possa intervir pelo processo na Terra. Então vamos criar esta condição de maior união entre Mirna Jade e Aurora também. Então vamos fechar os olhos, vamos nos colocar numa posição na cadeira que possamos estar despertos, não? Coluna ereta, bem apoiados, atentos. Vamos inspirar 2 ou 3 vezes profundamente e vamos pedir ajuda ao nosso anjo guardião. Vamos chamar o nosso anjo para que ele esteja conosco neste trabalho de oração planetário. Damos as boas-vindas ao anjo, acolhemos essa presença que sabemos que está aí, ainda que não possamos percebê-la diretamente. Vamos trazer a consciência da nossa alma, somos nós no nível da alma, e isso significa alegria interior. E significa firmeza também para nos mantermos nessa alegria. Então, a presença do anjo, nós como almas fazendo este trabalho, e assim abrir as portas da nossa consciência, unidos ao anjo, unidos à alma, vamos abrir as portas da nossa consciência para o universo celestial, que é esta consciência de Mahindra. Então vamos abrir as portas para a consciência da paz. Vamos conceber, vamos permitir ser preenchidos por uma paz. Então vamos estar orando, pronunciando uma oração, mas abrindo as portas para a paz. Porque quando Mahindra se manifesta, e se projeta, e se comunica conosco, o universo celestial está se aproximando da dimensão terrestre. A consciência da paz está ingressando a nossa dimensão. Então, vamos chamar por essa paz, acolher esta paz. E nessa disposição, vamos fazer a oração da Mãe Universal, que todos conhecemos, frase por frase. Então eu vou pronunciar uma frase e nós repetimos em grupo. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Repetimos. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Inspiramos. E quando pronunciarmos, vamos viver o que estamos dizendo. Então estamos unidos ao nosso anjo, à nossa alma, estamos nos abrindo para o alto, para o infinito, que é paz, e vamos saudar este infinito. Então, ouvimos. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Repetimos. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Plena é tua graça. Plena é tua graça. A unidade está em ti. A unidade está em
Inspiramos e vamos fortalecendo, vamos aprofundando isso que estamos construindo. Traz o anjo mais para perto, é no coração, a alma, e podemos imaginar uma abertura para o infinito, para o espaço sideral, para o cosmos, e do cosmos infinito vai descendo essa luz, que é paz, que é a consciência de Mahindra. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Plena é tua graça. Plena é tua graça. A unidade está em ti. A unidade está em ti. Sagrada energia feminina. Gestas em ti a nova humanidade. Gestas em ti a nova humanidade. Inspiramos e trazemos esta consciência da paz. Permitimos que essa consciência chegue em nós. Ó Suprema Mãe Universal. Ó Suprema Mãe Universal. Intercede por nós. Seres da superfície da terra. Seres da superfície da terra. Inspiramos e vamos sentir que a nossa consciência é mais do que esta sala. Quando dizemos para o infinito, intercede por nós, nós significa aquele irmão que está faminto, que está miserável, que está enfermo, aquele irmão que está louco, aquele irmão que está perdido nas drogas, no tráfico, aquele irmão que está no caminho e que aspira ao alto, mas não tem forças para persistir, aquele irmão que está buscando o poder material. Nós somos todos. O infinito é pai e mãe de todos. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós. Seres da superfície da terra. Para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus. Inspiramos e sentimos o planeta. Sentimos como o planeta necessita de paz. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós. Seres da superfície da terra. Seres da superfície da terra. Para que possamos consagrar-nos. Como dignos filhos de Deus. Na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade. Inspiramos
E cada um desses 13 atributos de Mahindra, ou da Mãe Universal, isto é vivo, isso é consciência. Então, a fé é viva. Então, é como se fosse uma consciência universal da fé, como um anjo. Então, vamos permitir que esses anjos penetrem a consciência humana e o coração humano. Na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade. Agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. E inspiramos e vamos sentir, perceber como estamos energeticamente, como estamos interiormente. Fechamos os olhos, sentimos. E vamos repetir frase por frase, sem sair daí. Vamos repetir em segredo, em sussurro, vibrando intensamente, mas dentro. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Plena é tua graça. A unidade está em ti. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Plena é tua graça. A unidade está em ti. Plena é tua graça. A unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, na cura, na unidade, no amor, no perdão, no amor, no perdão, no amor, no perdão,
na reconciliação, na caridade, na reconciliação, na caridade, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação, na humildade, na transmutação, na humildade, na transmutação e na fraternidade, na fraternidade, na fraternidade. Agora, e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Inspiramos. Vamos observar como estamos energeticamente e como estamos interiormente. E vamos fazer a intenção, os votos, de levar essa sintonia ou aprofundá-la em coligação com a aurora até o adormecer, até o momento de irmos dormir. Obrigado.